Então, para acompanhar o projeto, o andamento do projeto, a gente tem que calcular dois indicadores de valor agregado. O que são esses indicadores? Basicamente, eles vão nos fornecer uma percentagem dizendo se o nosso projeto está atrasado ou se está adiantado em relação ao tempo, e se ele está acima do custo ou abaixo do custo em relação a dinheiro. Na prática, a gente não chama de técnica de valor agregado, a gente chama de curva S. Mas o nome bonitinho, criado lá em 97, é técnica do valor agregado. É bem simplesinha a fórmula, bem tranquilo de lidar com ela. O difícil é descobrir os valores para lançar. Na teoria, que na didática nossa, eu já vou passar os valores para vocês. Na prática, descobrir esses valores que são um pouquinho mais chatos de fazer. Como que funciona essa técnica? Eu vou ter o valor planejado, que eu vou chamar de VPlan, que é aquele valor que eu planejei estar já pronto ali. Aquele valor que eu planejei ter gasto no meu projeto até determinada data. Digamos que você está construindo uma casa e na primeira semana a ideia é ter feito a base. Quanto que eu planejei gastar de dinheiro até aquela data para fazer a base? Isso a gente chama de valor planejado. Só que na primeira semana eu não fiz a base inteira. Eu fiz só uma parte dela. Faltou ainda um pedacinho da base. Até onde eu fiz? Qual que é o valor que eu já investi? Isso se chama valor agregado. O valor que eu deveria ter investido até onde eu fiz, melhor dizendo. Então, faltou um pedaço da base e até aquele lugar, até que ponto eu deveria ter gasto de dinheiro. Até a gente chegar no custo real, que é realmente o quanto eu gastei. Então, entendam aqui de novo. VPlan, nosso valor planejado. Em tanto tempo, qual o valor que eu planejei gastar? Em uma semana, eu queria a base feita e deveria ter gasto R$ 100. Valor agregado. Eu não fiz a base inteira. Em vez de 4 lados, eu fiz só 3 lados. Esses 3 lados, eu deveria ter gasto, eu agreguei de valor para minha casa, R$ 75 em vez dos 100. Porém, em vez de eu gastar R$ 75, eu gastei R$ 80. Eu gastei um pouquinho a mais. Então, eu não fiz os 4 lados da base, fiz só 3, e mesmo assim eu gastei um pouquinho a mais. Em vez de R$ 75, eu gastei R$ 80. Com esses 3 dados, valor planejado, valor agregado e o custo real, eu calculo os 2 índices. O índice de desempenho de custo, que a gente chama de IDC, que é o valor agregado dividido pelo custo real, para saber como que eu estou em custo, se eu gastei a mais ou a menos. E o índice de desempenho de prazo, que é o nosso tempo, índice de desempenho de tempo, que eu vou pegar o valor agregado dividido pelo valor planejado. Como que a gente vai calcular isso? Eu prefiro já passar para o exemplo, mas tem uma teoria bem grande a respeito disso e é bem legal fazer esse cálculo. Aparece realmente uma curva bem interessante da gente estar acompanhando em projetos. Que diacho que é isso de curva S? Essa curvinha aqui que vocês estão vendo. Na curva S, ela é uma curva de tempo por custo. Ao longo do projeto, eu tenho um momento do projeto que eu gasto muito dinheiro. E lá para o final, eu gasto menos dinheiro. Então, início e término eu gasto pouco, e no meio do projeto eu gasto muito dinheiro. Por isso que acaba dando esse formatinho de curva S. No comecinho do projeto não tem muita gente, tem só alguns itens lá, não comprei quase nada. No meio do projeto, aí já entra um tantão de gente para trabalhar. Já tem pedreiro, marceneiro, eletricista, material que... Tô até perdendo material, areia que sai correndo com a água, e por aí vai. Então eu gasto muito dinheiro no meio do projeto. E no final do projeto aí já fica pouca gente. Vai sobrar o pintor, vai sobrar a limpeza, algo do tipo. Então, o orçamento do projeto
tanto o custo quanto o valor planejado, eles vão tentar acompanhar essa nossa curva S. Se eu começo a gastar demais, a linha pontilhada da curva de custo começa a ficar acima da curva S. Se eu começo a gastar de menos, fica abaixo. Se eu começo a demorar demais o projeto, a curva também vai ficando para baixo ou para cima. Se eu demoro demais, demoro de menos. A ideia é você plotar essas curvas e analisar o quão distante ela está do ideal, que seria essa curva contínua, que é a nossa curva do valor planejado. Então, essa daqui são as duas características, os dois controles mais comuns em gestão de projetos. Igual vocês viram, esse realmente é bastante novo, é de 97 que veio a teoria. Muita gente já fazia antes, só que quem colocou em prática realmente, colocou na teoria, foram os dois autores que a gente citou agora há pouco. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, eu planejei em determinado tempo da obra, digamos aqui 2 semanas. No nosso exemplo 1, em 2 semanas, eu planejei que eu deveria ter gasto, nosso valor planejado, R$19.000 em 2 semanas na minha obra. Porém, quando eu fui lá ver, eu não executei tudo que estava previsto. Faltou um pedacinho. Então, nosso valor agregado, até o ponto que já fiz, faltando aquele pedacinho, foi de R$18.500. Só que meu custo real, mesmo não fazendo tudo planejado, fazendo um pouquinho a menos, foi de R$19.500. O que isso quer dizer? Fazendo o IDC, que é o de custo. O de custo é o custo real dividido pelo valor, desculpa, é o valor agregado dividido pelo custo real. Só voltando aqui na fórmula, valor agregado dividido pelo custo real. Valor agregado, R$18.500. Era o que eu deveria ter gasto. Só que eu gastei R$19.500. Deu 0,95. O que significa esse número? Significa que o custo está 5% acima do esperado. O esperado seria 100%, você está 5% errado. O errado em custo é quando você gasta mais. E o prazo? Olha, eu deveria ter gasto até onde eu previ R$19.000. Só que tudo que eu fiz pela minha planilha orçamentária, eu deveria ter gasto R$18.500. Eu agreguei de valor R$18.500. 18.500 dividido por 19.000, 0,97. Ou seja, eu estou atrasado 3% no projeto. Deveria ter já agregado 19.000, só que eu só agreguei R$18.500. Então, o controle do projeto, a gente costuma controlar esses dois fatores, tempo e custo. Segundo exemplo, valor planejado. Planejei, sei lá, em 2 meses, que eu já teria R$1 milhão planejados de investimento. Sei lá, estou fazendo um iate. Estou construindo um iate, em 2 meses eu já tinha que ter gasto R$1 milhão naqueles 2 meses de planejamento. Só que realmente o que eu já fiz do iate foi só R$750, 750 mil. Ou seja, eu não cheguei, estou bem longe do 1 milhão que eu estava esperando, estou bem atrasado. Só que desses 750 mil que eu deveria já ter agregado, eu só gastei 700 mil. O que isso quer dizer? Meu índice de desempenho de custo era para eu ter gasto 750 mil. Só que eu gastei só 700 mil. Ou seja, eu estou 1,07, eu estou em 107%. Ou seja, estou 7% abaixo do custo esperado. Estou melhor do que eu deveria em custo. Já o prazo. Eu só consegui fazer R$750 mil em valor agregado. Eu deveria ter feito já 1 milhão. Ou seja, eu estou atrasado 25% no tempo. Já deveria ter chegado num valor planejado de 1 milhão
mas só fiz 750 mil. Vou tentar plotar aqui um desenho para vocês entenderem melhor. Vou colocar aqui um gráfico de coluninhas para vocês. Eu tenho aqui o meu projeto A, meu projeto 2, que é esse daqui. E esse projeto 2, eu deveria estar aqui em 0 meses. Depois, 1 mês. Primeiro mês. Opa. E aqui no final, o nosso segundo mês. Eu planejei que nesses 2 meses eu executaria todas essas tarefas e gastaria R$1 milhão. Para executar todas essas tarefinhas. Porém, ao final do segundo mês, eu deveria já ter acabado tudo, só que eu só fiz uma percentagem desses itens. Então, só fiz essa partinha aqui que eu vou pôr em vermelho. Faltou ainda um pedacinho para eu completar, que eu estou atrasado no projeto. Ao final do segundo mês, eu acabei esse vermelhinho, mas não acabei o projeto inteiro. Ele esticou um pouquinho mais. Até esse ponto em vermelho, eu planejei de custos 750 mil reais. É o meu custo aqui em vermelhinho. Vou até pintar ele de vermelhinho para vocês. O projeto inteiro era 1 milhão. Esses 2 meses. Porém, chegou o segundo mês, eu recalculei, eu só agreguei valor em 750 mil. Só que mesmo tendo 750 mil agregado, já fiz a base, já fiz a parede, já fiz o telhadinho. Deveria ter acabado a casa inteira, mas parei no telhadinho, ainda não reboquei e não fiz pintura. Então a casa já vale 750 mil reais. Só que eu gastei de custo apenas 700 mil. Ou seja, eu já agreguei valor 750, mas gastei realmente 700 mil reais. O que isso quer dizer? Eu estou atrasado 25%, porém meu custo está 7% abaixo do esperado. Eu ganhei em custo, perdi em tempo. Isso que representam esses dois indicadores para a gente, para eu ficar visualizando custo e tempo. Como eu estou abaixo do orçamento, eu posso, por exemplo, pegar esses 50 mil que eu estou abaixo e dar um gás no projeto para tirar um pouco desse atraso. Se eu tivesse igual ao anterior, que eu estou atrasado e ainda com o custo acima, eu já me ferrei, eu tenho que achar um jeito de melhorar. Um exercíciozinho aqui só para a gente finalizar essa ideia de valor agregado. Eu tenho um projeto qualquer, estou lá implantando 5S na empresa. Essa implantação, 2 semanas após o seu início, apresentou um custo de trabalho de 120 mil. Então, já gastei 120 mil reais para implantar o 5S numa indústria, lá no Votorantim, por exemplo. Só que eu tinha orçado, nessas 2 semanas, para o que eu já fiz, já implantei os 3 primeiros S's, por exemplo. Para implantar os 3 primeiros S's, eu gastei 130 mil. Eu tinha planejado gastar 130 mil. Só que, ao final das 2 semanas, eu já queria o 5S implantado, todos os 5, a um custo programado de 150 mil. Como que eu estou nesse projeto? Isso que a gente vai ver com os dois indicadores. Vou separar então aqui os termos. Eu tenho meu custo real, que em 2 semanas eu já gastei 120 mil. O que eu já agreguei de valor, por exemplo, implantei 3 S's e com 3 S's eu gastei 120 mil. Mas para implantar os 3 S's, eu deveria ter gasto 130 mil. Era o meu planejado. Então já agreguei 130 mil. Só que o que eu planejei para as 2 semanas era já ter implantado todos os S's, que era ter gasto 150 mil no planejamento. Jogando na formulinha, o que a gente vai ter? Eu vou ter aqui o meu índice de desempenho de custo,
é igual ao valor agregado dividido pelo custo real. Ou seja, meu índice de desempenho de custo é igual a 130 mil dividido por 120 mil, que dá para a gente, só fazendo a continha aqui, 13 dividido por 12, 1,08. O que isso quer dizer? Que o meu projeto está 8% abaixo do custo. 100% seria estar no custo em si, abaixo de 100% eu estou em prejuízo. Acima de 8% eu estou em lucro. Estou 8% abaixo do custo. E o nosso índice de desempenho de tempo, que é o nosso prazo, IDP. O índice de desempenho de prazo é igual ao valor agregado dividido pelo valor planejado. Ou seja, nosso IDP é 120 mil dividido por 150 mil. Ou seja, nosso IDP é igual a 12 dividido por 15, 0,8. Ou seja, está 20% abaixo do tempo, ou atrasado. Então, o que está acontecendo com esse projeto? Eu estou abaixo do custo, porém estou atrasado. Essa é a ideia dos indicadores de projeto, do controle sobre o projeto. O que o PCP vai fazer? Ou vai utilizar esses 18% abaixo do custo para mandar ver, contrato mais funcionário, vejo o que eu vou fazer, ou vou ter que extrapolar o custo para melhorar aqui o atraso, ou deixo o projeto atrasado também. Tem várias decisões que vocês podem estar tomando. Depende do que está acontecendo no projeto de vocês.